comportamento cristão. Comportamento cristão. Esse é o tema que nós temos estudado ao longo destas últimas quintas-feiras. Nós temos pensado a respeito disso, nós temos buscado na palavra do Senhor respostas, né, para a pergunta como o cristão deve viver, qual deve ser o nosso comportamento, nós que pertencemos a Cristo. E nós já vimos 2 pontos. Nós vimos sobre o comportamento cristão no seu aspecto pessoal, qual é a ética cristã pessoal. Nós vimos também qual é a ética cristã social. Então, primeiro, a ética individual. Cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, escreve o apóstolo Paulo. E então nós nos debruçamos no Salmo de número 37 e aprendemos que o cristão, aquele que pertence ao povo da aliança, aquele que pertence ao Senhor, é alguém que tem como ética individual a confiança, uma confiança irrestrita no Senhor. Alguém que confia no Senhor, se alegra no Senhor, que deposita a sua vida no Senhor, que lança sobre o Senhor todas as suas preocupações, que espera no Senhor, que descansa no Senhor. Assim é o cristão, assim deve ser o comportamento cristão, alguém que vive na dependência e alegria do Senhor, alguém cuja sua segurança está em Cristo, que tenha Cristo como a sua rocha, a sua fortaleza, como Lutero, ao escrever o seu famoso hino, Castelo Forte, que tenha o Senhor como seu castelo forte, como o seu local de refúgio. Nós vimos também, queridos, a respeito da ética social. Ao olharmos para a ética social, nós olhamos para os 6 mandamentos, os 6 últimos mandamentos da palavra do decálogo, né, dos 10 mandamentos, os 6 mandamentos. Nós olhamos um pouco para o Sermão do Monte, na semana passada, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e vimos que, como cristãos, nós somos chamados a uma vida que por vezes é contra a cultura dos nossos dias, ou a cultura do mundo. Isso não é algo inerente aos dias de hoje, mas sempre foi assim. É uma cultura, é uma ética que leva a pessoa a buscar vantagens, a buscar o melhor para si mesmo. É uma ética que leva a pessoa a retribuir o mal com o mal, ou quando muito, não fazer o mal para o outro que não quer que faça para você, como disse Confúcio. Mas a ética do reino de Deus nos leva a ir além. Nós vimos na semana passada e olhamos para o Sermão do Monte e lemos a respeito das palavras de Jesus que diz: tudo o que vocês querem que as pessoas façam a vocês, façam também a elas. É uma ética que vai um amor além. É um amor que nos leva a orar por aqueles que nos perseguem. É uma decisão, é uma vida que nos leva a decidir amar aqueles que nos ferem, a perdoar aqueles que nos magoaram, que nos fizeram mal. Assim é a ética cristã no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, à nossa vida social. O cristão é aquele que vive não para si mesmo, mas para a glória de Deus, amando a Deus sobre tudo e amando ao próximo como a si mesmo. Então isso é contra a cultura, porque o mundo diz: ame a si mesmo acima de tudo, importe-se apenas com você. Isso está muito em moda, né? Pare de gastar tempo com quem não se importa com você. E tudo isso nós vimos na semana passada. Muito bem, hoje nós vamos finalizar essa primeira parte do nosso estudo, né, sobre a ética cristã. É só o estudo número 1 esse, tá bom, irmãos? Finalizar o estudo número 1. Hoje nós vamos falar sobre a ética teísta. Não tenha outros deuses diante de mim, diz o nosso Deus no início dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Ética teísta. A palavra, essa expressão teísta, né, vem da ideia da crença num único e verdadeiro Deus. O Deus que criou todas as coisas e governa todas as coisas. É importante dizer isso porque existe o deísmo. O deísmo, nós não somos deístas. Os deístas, eles acreditam que existe um Deus que criou todas as coisas, mas se afastou da criação. O deísmo, ele acredita numa força superior que deu o relojoeiro que deu corda no universo e agora está distante, né? Existe o teísmo relacional ou o teísmo aberto, que nós também combatemos. É aquela crença de que Deus
existe um Deus, Ele criou todas as coisas, mas Ele resolveu abrir mão da sua soberania eles usam a ideia de para privilegiar a liberdade do ser humano. Em respeito à liberdade do homem, eles creem que Deus nos deu livre-arbítrio, e para que o homem possa, então, viver usando do seu livre-arbítrio, escolhendo o que ele quer, Deus, então, não interfere. Essa é a ideia do teísmo aberto, ou da teologia relacional. Não. Nós, queridos, somos teístas no sentido clássico da palavra. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas, num Deus que não somente criou todas as coisas, mas governa soberanamente este universo. Então, o teísmo crê num Deus único e verdadeiro, que não somente criou todas as coisas, mas governa todas as coisas. E como deve ser o comportamento, a ética, né, teísta? Aí nós precisamos, de fato, voltar para os 10 mandamentos, lá para Êxodo 20, e olharmos para o que nos diz. E aqui este versículo já é muito significativo. Deus começa dizendo, depois ele dizer que ele é o Deus que libertou o seu povo do Egito, ele diz assim, não tenha outros deuses diante de mim. O teísmo, a nossa ética teísta, deve nos levar a crer que existe um Deus, que Deus existe. Nós não somos ateístas. O que é um ateu, um ateísta? Quando coloca-se o da ideia de contrariedade, por exemplo, existe o normal e o anormal, que não é normal. Existe o teísta e o ateísta. Se o teísta crê na existência de um único e verdadeiro Deus, o ateísta crê que não existe Deus, ou que não é possível provar a ideia da existência de um Deus. Nós, queridos, entendemos e a ética teísta parte já desta certeza de que existe um único e verdadeiro Deus. E nós cremos, queridos, que esse único e verdadeiro Deus nos criou, e nos criou para quem? Para nós mesmos? Não. Deus nos criou para Ele, a ponto dele dizer, não tenham outros deuses diante de mim. E na sequência ele vai dizer, não sirvam outros deuses. Nós, queridos, somos criados por Deus, isso é muito importante. Eu quero que você entenda isso, que você guarde isso, que você aprenda isso. Nós somos criados por Deus, o único e verdadeiro Deus, e não apenas fomos criados por Ele, mas fomos criados para Ele, para a glória dEle. Se nós não entendermos isso, nós vamos interpretar errado toda a Bíblia. Se nós não entendermos quem é Deus, por que nós existimos, por que Deus nos criou, para que Deus nos criou, nós vamos interpretar e vamos viver de forma errada. É a mesma coisa, você compra um aparelho e você é apressado, está animado com aquele aparelho, imaginem um eletroeletrônico, e você não quer perder tempo olhando o manual. E você já vai ligar e talvez você danifique esse aparelho, talvez ele não funcione da maneira correta, porque você não se preocupou em saber as especificações técnicas, não se preocupou em ver como o fabricante colocou ali no manual, como o aparelho deve ser usado, deve ser manuseado, deve ser ligado, enfim. E a mesma coisa, se nós não buscarmos naquele que nos criou, na palavra dele, como ele quer que vivamos, nós vamos viver da maneira errada. E eu imagino que você não queira viver da maneira errada. Então, na ética teísta, a ética teísta entende que existe um único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, e o Deus que, ao nos criar, também ele se revelou. A ideia de revelação é muito importante. O Deus que nos criou é um Deus que se revelou, porque se Deus não tivesse se revelado, nós viveríamos tateando, sem saber para onde ir, sem saber de onde viemos, para onde vamos, sem saber o que fazer, e aí viveríamos como no período dos juízes, cada um fazendo o que acha que é melhor, o que é correto aos próprios olhos. Aliás, esse mundo vive assim, cada um fazendo o que acha que é correto na sua cabeça. Mas, a partir do momento em que Deus se revela, e Deus se revelou, nós temos na palavra de Deus a vontade dele para nós, para o nosso comportamento.
Então, um crente em Cristo Jesus, alguém que de fato crê em Deus e pertence a Deus, ele deve ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus. Ao recebermos novos membros na nossa igreja, uma das coisas que nós dizemos é o seguinte: a partir do momento em que você se tornar membro da igreja, há um compromisso diante de Deus e diante da igreja, um compromisso com Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E você não pode mais dizer assim: eu vivo do jeito que eu quero, ninguém manda na minha vida e ninguém deve se intrometer na minha vida e eu não tenho que dar explicações para ninguém. E eu costumo dizer, se você quer continuar vivendo do seu jeito e não quer dar explicação para ninguém, não quer que ninguém se meta com a sua vida, não se torne membro da igreja. Porque nós entendemos, irmãos, que aqueles que pertencem ao Senhor e à igreja do Senhor, agora eles têm um compromisso com Deus, um compromisso de vida de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que a pessoa não pode dizer: não, eu vou viver do meu jeito. Eu vou conduzir o meu casamento do jeito que eu achar melhor e eu não quero saber como a Bíblia diz. Eu vou conduzir a educação dos meus filhos do jeito que eu acho que é melhor, não de acordo com as Escrituras. E eu não quero dar satisfação para ninguém da igreja, eu vou fazer o que eu quero. Não. Aqueles que pertencem a Deus assumem um compromisso ao se tornarem membros do corpo da igreja e da igreja visível, da igreja local, assumem um compromisso de vida de acordo com as Escrituras. Eu não sei se os irmãos já perceberam, não é um teatro que a gente faz aqui na frente. A pública profissão de fé e o batismo não é um teatrinho que a gente faz aqui. Não é um rito, uma tradição simplesmente da igreja. Por que vocês fazem? Porque sempre foi feito. É algo muito sério, com fundamentação bíblica. Quando pessoas vêm à frente e nós perguntamos, e talvez você já tenha percebido, isso é baseado no credo apostólico, no que o povo de Deus, no que os cristãos creem ao longo de muitos séculos. Nós perguntamos: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? A pessoa diz: creio. Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar vivos e mortos? Você crê? Creio. Você crê na Santa Igreja Universal, a ideia de católica, né? A palavra católica é a ideia de universal. Você crê na Santa Igreja Universal? Creio. Você crê no Espírito Santo? Você crê? Nós fazemos essas perguntas. E fazemos outras perguntas. Você se compromete, você promete viver de acordo com as Escrituras, se submeter às autoridades desta igreja local enquanto essas autoridades forem fiéis às Escrituras? Já perceberam as perguntas que nós fazemos para os pais que decidem dedicar seus filhos ao Senhor através do batismo? Vocês prometem criar seus filhos na disciplina e correção do Senhor? Os pais dizem sim. Vocês prometem ensiná-los a ler e para que eles possam ler por eles mesmos as Santas Escrituras, e enquanto eles não sabem ler para eles as Escrituras, orar por eles e com eles. Vocês prometem trazê-los com assiduidade à igreja, e eles prometem. Não é? São promessas solenes. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz para não jurar, ele está dizendo que a gente não precisa ficar dizendo: não, eu juro por Deus. A nossa palavra deve ser confiável. Jesus não está dizendo que nós não devamos assumir compromissos solenes. Há compromissos que precisamos assumir. Como eu citei aqui alguns exemplos: profissão de fé, batismo, casamento também, né? Quando se casa, você promete ser fiel. Você promete amar, honrar, defender, cuidar, proteger, ser fiel. O problema, queridos, é que por vezes pessoas prometem coisas e não cumprem. Se esquecem, não querem mais saber. E voltando aqui ao ponto, quando nós nos tornamos membros da igreja, nós prometemos viver de acordo com as Escrituras. Não viver de acordo com o nosso coração, não viver de acordo com o que o pessoal da televisão diz, não viver de acordo com a moda, não viver de acordo com o que se fala por aí, mas viver de acordo com as Escrituras. Então, quando o Senhor diz: não tenha outros deuses diante de mim, o Senhor está dizendo: reconheça que só existe um Deus, e você só deve servir a mim, e você não deve ter nada nem ninguém no meu lugar.
Estão entendendo, irmãos? A ética teísta parte, queridos, da certeza de que existe um Deus que nos criou e nos criou para Ele e que nós devemos viver somente para Ele. O problema é que alguns dizem, não, mas eu sirvo a Deus, mas eu sirvo também a mim mesmo, mas eu sirvo também aos meus negócios, mas eu sirvo também ao Deus dinheiro, mas eu sirvo também ao Deus conforto, mas eu sirvo ao Deus... Entendem qual é o problema? O texto diz, não tenha outros deuses diante de mim. E se nós voltarmos para o Salmo 37, que nós vimos nos primeiros estudos, ao falar sobre a ética individual, nós vamos lembrar que o salmista diz que devemos confiar no Senhor. O que significa que quando nós não estamos confiando no Senhor, não é que você não confia em ninguém, em alguém você está confiando. Percebam, irmãos, Deus nos criou seres adoradores. É o que João Calvino, grande teólogo do século XVI, ensinou, que nós temos o senso da divindade, que nós temos a semente da religião no nosso coração. Nós somos seres adoradores. Os ateus também são seres adoradores, e eles adoram. Eles podem dizer assim, não, nós não adoramos nada nem ninguém. Alguma coisa eles adoram. Talvez a si mesmos, talvez a ciência, talvez a tecnologia. Há pessoas que não amam a Deus, não servem a Deus, mas são adoradores. De alguns anos para cá está ficando muito comum a adoração à criação, à ecologia. Perceberam como a ecologia se tornou um ídolo no coração de muitas pessoas? Há aqueles que têm os seus ídolos sociais, têm os seus ídolos ideológicos. Para muitos a política se tornou um ídolo, ou um determinado espectro político, seja direita, seja esquerda, se tornou um ídolo. Há algum tempo atrás nós vimos isso nas eleições, não é? De um lado ou do outro, pessoas idolatrando políticos, idolatrando sistemas. A questão, irmãos, que nós veremos hoje é que, nesse mandamento, não tenha outros deuses diante de mim, Deus está exigindo exclusividade. A ética teísta tem a ver com um servir somente a Deus, de forma que eu não posso, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai se agradar de um, vai agradar um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar um. Não há como servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e às riquezas, disse Jesus. Então, no estudo de hoje, meus irmãos, ao falarmos sobre a ética teísta, nós veremos que que quando nós temos outros deuses diante do Senhor, nós estamos praticando o que a Bíblia chama de idolatria. Eu vou voltar num assunto que eu já tratei aqui algumas vezes, talvez alguns que estejam aqui hoje não acompanharam esse estudo passado, mas hoje eu vou falar um pouco sobre idolatria do coração, porque isso tem tudo a ver com a ética teísta. O que é um ídolo? Às vezes a gente pensa em ídolo como uma imagem de escultura, e isso pode ser um ídolo, sim. Povos, religiões pagãs têm costumes de adorar imagens. Nós lemos na Bíblia como os povos, quando o povo de Deus entra em Canaã, e tem um choque porque os outros povos serviam a deuses falsos, e você já deve ter lido na Bíblia sobre Baal, sobre Baalins, sobre Astarote, sobre tantos outros ídolos, imagens de esculturas, deuses falsos. Mas não se enganem, irmãos queridos, idolatria não tem a ver apenas com imagens de escultura. Um ídolo, percebam essa definição, é alguma coisa ou pessoa, na verdade qualquer coisa ou pessoa, do qual dependemos para uma vida feliz, realizada ou segura. Voltemos para o Salmo 37, que nós vimos recentemente. Davi diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Significa que quando nós não confiamos em Deus, nós estamos confiando em alguém. Como eu disse, ou em nós mesmos, ou nos nossos bens materiais, ou em alguma pessoa, nós estamos praticando o pecado da idolatria. Daí, já deve vir a nós a seguinte pergunta: em quem nós estamos confiando?
A pergunta para o seu coração agora é essa: em quem você confia? Quando nós olhamos para o Salmo 37, nós vimos também Davi dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nós vimos que a ideia ali é ter prazer em Deus. Significa que quando nós não estamos tendo prazer em Deus, quando o Senhor não é a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa satisfação, nós estamos buscando em outra fonte. E a pergunta então que fica para o seu coração é: em quem você tem buscado prazer? Ou no que você tem buscado prazer? Em você mesmo? Em coisas, em pessoas, na comida, na bebida? E vejam, nós vamos ver daqui a pouco que os ídolos, a maioria deles que nós erguemos no nosso coração, não são coisas pecaminosas em si, mas tornam-se pecaminosas quando nós fazemos delas a fonte da nossa alegria, do nosso prazer, da nossa segurança. Davi fala sobre não nos irarmos, lá no Salmo 37, sobre entregarmos o nosso caminho ao Senhor, sobre descansarmos no Senhor, sobre não ficarmos indignados. E o que nós percebemos é que sempre que a nossa confiança não estiver no Senhor, a nossa alegria não estiver no Senhor, o nosso prazer e segurança não estiver no Senhor, vai estar em um outro Senhor, num falso Senhor, num falso Deus. A Bíblia chama de falso Deus. Um ídolo é simplesmente qualquer coisa que você adore além de Deus. Eu adoro a Deus. Aos domingos eu venho à igreja, eu adoro ao Senhor. Mas na segunda-feira, aí eu já começo a adoração ao meu trabalho. Ou eu adoro a Deus, mas o meu time de futebol controla as minhas emoções. Se perder, eu fico arrasado. Se ganhar, é uma alegria de outro mundo. Eu adoro a Deus, mas a minha família é o que é de mais precioso para mim. Percebam, queridos, que o problema não é que a pessoa não adore a Deus. Ela serve parcialmente a Deus, porque não há como servir inteiramente a Deus e servir a outros senhores, mas ela tenta servir a Deus e tenta servir outros deuses. Talvez a ela mesma. Por que você vive? O que te motiva a acordar de manhã e fazer o que você tem que fazer? Ou ir para o trabalho, ou ir para a escola? O que te motiva? Você mesmo? Então, é qualquer coisa que você adore além de Deus. Por mais que você diga, mas eu também adoro a Deus. Não. A questão não é essa. A questão é que você não pode adorar algo além de Deus. Esse também adoro a Deus já está errado. Você tem que adorar somente a Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Até aqui está claro? Aqui usando a definição do Tim Keller faleceu há não muito tempo. Eu imagino que eu tenha tirado essa frase dele do livro Deuses Falsos. Ele diz: um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Olha que sacada interessante do Tim Keller. Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. E aí quando nós voltamos lá para o Salmo 37, quando Davi diz: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. E quando nós não confiamos no Senhor, confiamos em qualquer outro, nós estamos buscando segurança em outro que não o Senhor, e somente Deus pode nos dar segurança. Quando nós temos prazer em outro que não seja no Senhor, nós estamos buscando prazer fora daquele que é o único que pode nos dar verdadeiro prazer. Daí Paulo dizer em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor, outra vez eu digo, alegrem-se. Percebam, meus irmãos, idolatria é buscar fora de Deus aquilo que somente Deus pode dar. Agostinho, bispo de Hipona, e eu já citei isso aqui algumas vezes, essa frase de Agostinho me marcou muito, do livro Confissões. Ele diz assim: o Senhor nos criou, criaste-nos, ó Deus, para o Senhor, a nossa alma só encontra deleite, descanso no Senhor. Significa que buscarmos deleite, descanso em qualquer outro que não seja no Senhor, primeiro é que nós vamos, o que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai encontrar? Buscar segurança e satisfação fora de Deus
em você mesmo, no dinheiro, em qualquer coisa, você vai encontrar? O que mostra já de cara que um ídolo ele não tem poder para satisfazer verdadeiramente por um motivo muito simples. Ele não é o quê? O que um ídolo não é? Ele não é Deus. Ele é um falso Deus. Um falso Deus não tem poder para dar aquilo que somente Deus pode dar. O Senhor que nos criou e nos criou para Ele. Então, de forma que somente nele nós vamos encontrar o propósito de vida. Davi lá no Salmo 16 fala isso, né? Na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ídolos não são apenas estátuas de pedra. Eles são os pensamentos, desejos, anseios e expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. Sabe aquele pensamento que começa a tomar conta do seu coração? Eu preciso daquela casa, senão não vou ser feliz. Eu preciso daquele carro, eu preciso daquele cargo, eu preciso daquela pessoa para ser feliz. Eu preciso de um filho para ser feliz. Ou eu preciso de mais um filho para ser verdadeiramente feliz. Lembram-se das palavras de Raquel para Jacó? Dá-me filhos ou eu morrerei. E eles já tinham um filho que era José. Mas ela entendeu que ela dependia de ter mais um filho para que ela pudesse viver. E tristemente, ela engravida e tem um filho. E quando Benjamim nasce, o que acontece com ela? Ela morre. Não é triste isso? Desejos que talvez nem sejam desejos pecaminosos em si, mas se tornam desejos idólatras, quando nós colocamos como fundamental para a nossa vida, para a nossa alegria. Alguém disse acertadamente que o problema não é desejar algo, o problema é desejar muito. André, quer falar? Fica à vontade, meu irmão. Se eu não me engano, acho que há 3 anos atrás, você deu estudo sobre a doutrina da providência. Porque, assim, você falou sobre a questão da providência e tal, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Eu estou dizendo assim, que essa doutrina nos ajuda assim, a viver com mais contentamento, porque muitas vezes, muitos anseios, muitas coisas que a gente quer, nessa vida acaba se frustrando. E vou dar um exemplo. Alguém que está chegando aos 30, igual eu. Não conseguiu certas coisas. Se você olhar para o ponto de vista humano, acaba se frustrando. E se deixar, isso acaba virando uma idolatria. Eu preciso que isso vale a pena. Mas, na verdade, a gente se crê na providência de Deus, a gente acaba se descansando mais e não ter falsos ídolos. É verdade, exatamente. É uma boa colocação, André, porque o que nos ajuda a confiar no Senhor é crer que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder e que Ele se importa conosco. Há um livro do Jerry Bridges que eu gosto muito, chama Confiando em Deus, mesmo quando a vida me machuca, me maltrata, alguma coisa assim. E ele defende a confiança em Deus baseado em 2 verdades bíblicas, que tem a ver com a doutrina da providência. A soberania de Deus e a bondade, o amor de Deus. É o que no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra é hesed, que às vezes é traduzido por fidelidade, às vezes é traduzido por amor, às vezes é traduzida por bondade. Essa semana eu estava preparando o sermão que eu vou pregar amanhã. Amanhã minha mãe completa 70 anos de idade. Estava preparando o sermão de amanhã, no Salmo 100, e eu estava estudando sobre essa palavra. Porque o salmista, no Salmo 100, quando ele diz assim, e a sua fidelidade dura de geração em geração, ele fala sobre a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor. A ideia de misericórdia ali, na verdade, a palavra misericórdia que o salmista usa é hesed. E a nova versão transformadora traduz o amor do Senhor. Porque essa é a ideia. Quando nós pensamos sobre o hesed de Deus, que é o amor pactual, que pode ser traduzido por benevolência, bondade, misericórdia, fidelidade, isso nos ajuda a confiar no Senhor. Pois vejam, meus irmãos, se Deus é todo-poderoso, e Ele é, se Ele é soberano, Ele governa todo o universo, e de fato Ele governa, e Ele é bom, Ele nos ama, vem a doutrina da providência. Deus dirige todas as coisas, usando a linguagem da confissão belga, Deus dirige todas as coisas através da sua mão paternal. Olha a ideia da bondade, do amor. Então, Deus tem todo o poder, e Ele o faz para a glória dEle e para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja.
Então isso nos ajuda contra a idolatria do coração. Porque se não confiamos que Deus é todo poderoso e que Deus é todo amoroso, logo ele não é confiável. Deus é todo poderoso, tá, mas e se ele é mau? Deus é todo amoroso, mas e se ele não é todo poderoso, se ele é limitado? E aí você vai buscar, o seu coração vai procurar detectar onde você pode confiar. Não naquele emprego, não naquela pessoa, não naquele objeto, não em você mesmo. Algo que o seu coração possa se agarrar para ter um pouco de prazer e segurança. Daí a doutrina da providência nos ajuda, porque quem melhor do que aquele que tem todo o poder e aquele que é todo amoroso para buscarmos prazer e termos segurança? Ninguém melhor, ninguém melhor. Os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e a buscar o que pensamos ser nossas necessidades. O problema do ídolo, além de ser controlador, é que ele é enganador. Quando você começa a depositar a sua confiança num falso Deus, esse falso Deus, seja o que for, e pode ser algo bom até em si, mas esse falso Deus vai começar a fazer você ignorar o verdadeiro Deus. Opa, estou com um bom emprego, estou com um bom salário, não preciso de Deus. Opa, tenho essa pessoa que me satisfaz, não preciso de Deus. Percebem como um ídolo nos leva a ignorar o verdadeiro Deus? Eu creio, irmãos, eu me lembro quando eu expus o Sermão do Monte, voltando novamente aqui ao Sermão do Monte, eu me lembro quando eu fui tratar da oração do Pai Nosso, eu fui estudar um pouco mais sobre a oração do Pai Nosso, me chamou muito a atenção o que um comentarista bíblico coloca, que quando Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é porque Deus não saiba que nós precisamos do pão de cada dia, é porque ao declararmos isso para o Senhor, ao colocarmos diante do Senhor essa nossa necessidade, nós estamos desenvolvendo o nosso senso de dependência dEle. Porque não é difícil o nosso coração, enganador como achar que nós temos o que temos porque simplesmente trabalhamos, porque temos capacidade. E sim, você trabalha, você tem capacidade, mas de onde vem tudo isso? Do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração na provisão e não no provedor, nós tendemos a confiar na provisão e ignorar o provedor. Eu já tenho o que eu preciso. Eu me lembro de uma piadinha que um irmão contou, e ele disse que havia um advogado, e ele contou dizendo que era advogado, irmãos, e ele é advogado, por isso eu vou contar do jeito que ele contou. Não falem que eu estou sendo aí preconceituoso com advogados, mas disse que um advogado estava buscando uma vaga para estacionar, final do ano, no shopping, e você sabe como é difícil encontrar uma vaga. E ali ele parou e ele fez uma oração: Senhor, se o Senhor providenciar para mim uma vaga, eu vou passar a servi-lo a partir de agora. Mal ele falou amém, ele abriu os olhos e um carro saiu, e surgiu ali uma vaga. Na mesma hora ele disse: Senhor, não precisa mais não, já consegui. E já estacionou, não preciso mais, já consegui. O coração de alguém que acha que no fundo tem o que tem por ele mesmo. Às vezes ele até busca Deus, mas no fundo ele acredita: eu consegui, eu conquistei. Uma das coisas que a pandemia nos ensinou, que Deus nos ensinou através da pandemia, que nunca deixou de estar debaixo do controle dele, é que nós não temos controle sobre a nossa vida. Então, os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro. Eu tenho o que eu preciso, eu não preciso do Senhor. Eu creio que um dos grandes problemas, existem muitos problemas, mas um dos grandes problemas da teologia da prosperidade, que muitas igrejas por aí pregam: venha Deus, venha Jesus e pare de sofrer, dê a sua oferta aqui, o seu sacrifício de amor, tudo que você tem de dinheiro, e Deus vai te dar e vai te fazer um empresário bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, rica. É que leva a pessoa a confiar e a servir coisas e não Deus verdadeiro. E faz a pessoa enxergar a Deus como apenas um meio dela alcançar aquilo que ela acredita que de fato vai satisfazer o coração dela. E ela passa a buscar as bênçãos de Deus e não Deus das bênçãos. E ai de Deus, se ela não receber aquilo que a igreja prometeu, que o bispo tal prometeu.
Percebe, meus irmãos? Quanta idolatria na teologia da prosperidade. Então, o nosso foco deve ser o Senhor. Alguém ontem me perguntou, pastor, tal igreja é uma igreja reformada? E aí eu entrei no site da tal igreja que a pessoa perguntou, e aí eu disse, olha, no site da igreja diz que o motivo da existência deles é a transformação do ser humano. O foco deles é no ser humano, na transformação do ser humano. Eu disse, nunca uma igreja reformada colocaria isso. Uma igreja, se fosse reformada, colocaria o nosso objetivo, o nosso propósito de existir é Deus, é a glória de Deus. É ter prazer em Deus. E é buscar, inclusive, fazer missões, a transformação do ser humano, mas para a glória de Deus. Os irmãos conseguem perceber a diferença que há? Por exemplo, por que nós fazemos missões? Porque amamos pessoas. Sim, amamos pessoas, queremos a salvação de pessoas, mas não é esse o motivo principal. Fazemos missões porque, como diz o Salmo 96, porque Deus deseja ser adorado por todas as terras. Porque Deus merece ser glorificado por todas as terras. Porque todos os povos, porque os outros povos servem a falsos deuses. E nós devemos dizer a todas as nações reina o Senhor. Percebem que o foco não é o ser humano, o foco é Deus. Então, uma igreja reformada, e se você quiser saber se uma igreja é reformada, se uma igreja é bíblica, é saber qual é o propósito dessa igreja. O culto gira em torno de quem? Do pastor, das pessoas? É para agradar as pessoas? Ou é Cristo, ou é o Senhor? Então percebam que mesmo numa igreja pode haver idolatria, quando o foco não é a glória de Deus. Uma igreja, por exemplo, que existe para agradar pessoas, que o que é cantado, uma igreja que tem um bom grupo, faz um show e agrada as pessoas. E a palavra, o bate-papo, eles não chamam de sermão. Sermão é muito forte. É o bate-papo. É o pastor lá descolado, né? Que usa uma camisa descolada, uma roupa descolada, nada de púlpito, isso as pessoas não gostam. Um computador com uma maçãzinha, né? Eles gostam disso. E aí é um bate-papo com as pessoas. E aquele pastor descolado vai bater um papo com as pessoas e vai falar como as pessoas podem ser bem-sucedidas. E não vai falar sobre o pecado, e não vai falar sobre adoração acima de tudo a Deus, vai falar sobre as coisas relacionadas, né, ao dia a dia, uma igreja muito que sabe lidar muito bem com as mídias, e vejam, nada demais, e nós temos procurado, graças a Deus temos o nosso irmão Magno, mas é uma igrejas que se preocupam apenas com pessoas, em agradar pessoas. Idolatria. Idolatria, agora eu estou usando uma definição da Elise Fitzpatrick, ela tem um livro chamado Ídolos do Coração. Se você puder ler esse livro, leia, Ídolos do Coração. Se não me falha a memória, é da editora Fiel. Nesse livro, Elise diz, idolatria é um pecado que tem seu início na mente, em nossos pensamentos, crenças, julgamentos e imaginação. Engana-se quem pensa que a idolatria começa fora. O que pode me levar à idolatria é alguma coisa fora. Uma casa, um carro, uma pessoa. A idolatria não começa fora. A idolatria começa aqui dentro, no coração. A Bíblia chama de coração, a nossa mente. Quando nós deixamos de buscar satisfação em Deus e o nosso coração começa como um detector de metais ou um radar, procura onde eu posso ter prazer, onde eu posso ter segurança. E em alguma coisa vai encontrar, talvez em si mesmo. Então, Elise está correta em dizer que é um pecado que tem seu início na mente. Mais uma vez, aquela frase que eu tenho repetido, o coração do problema é o problema do coração. Idolatria é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele. Olha que bonito isso. Idolatria é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele. A Bíblia nos lembra constantemente, o Senhor é suficiente. Daí nós temos visto no Salmo 37, Davi dizendo, confia no Senhor, tenha prazer em Deus.
Entrega o seu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, não fique irado, não fique irritado, confia no Senhor. Nós lemos Davi no famoso Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor é o meu pastor, Ele é suficiente, eu não preciso de nada, de mais ninguém além dEle. É isso que Davi está dizendo, Ele é suficiente. Todas as vezes que nossos corações se voltam para a adoração de falsos deuses, estamos dizendo a Deus que Ele não é realmente bom, Ele não é realmente justo, amoroso, santo, enfim, suficiente para me preencher. Quando nós buscamos fora de Deus o que somente Deus pode dar, em outras palavras, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não é suficiente para me fazer feliz. Tá, eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, mas eu preciso de algo mais. Não, irmãos, nós não precisamos de mais nada. Ah, pastor, então eu não devo buscar casar, eu não devo buscar um emprego, não devo buscar ter filhos. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós não devemos colocar o nosso coração em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Eu não dependo de um casamento para ser verdadeiramente feliz. Porque imagina alguém que não se casa, ela está fadada a uma vida de infelicidade? Ou se ela casa e fica viúva ou é abandonada, a vida acabou? Para algumas pessoas parece que acabou. Quando a pessoa fica em desespero, o que leva alguém ao desespero? Já pararam para pensar nisso? A pessoa, por exemplo, é abandonada. O marido ou a esposa abandonou. Ela entra em desespero, ela diz assim: a minha vida acabou. Ou a pessoa ficou viúva, agora a minha vida acabou. O que ela está dizendo com isso? Que aquela pessoa com quem ela convivia era um Deus dela. Porque se, ao não ter mais aquela pessoa, a vida dela acabou, ela está dizendo: aquela pessoa era em quem eu tinha a fonte da minha alegria, da minha segurança. Quando você perde Deus, um Deus, você entra em desespero. Quando é que deveríamos entrar em desespero? Somente se perdêssemos o Deus único e verdadeiro, o que não acontece. Então nada deveria nos levar ao desespero. Porque se Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo bom, se Romanos 8:28, como diz John Piper, ainda está lá na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nada deveria nos levar ao desespero. Ok? O que pode se tornar um ídolo? Vamos voltar lá para Êxodo 20, verso 3. Deus diz: não tenham outros deuses diante de mim. O que é que pode se tornar um ídolo? O que vocês acham? Pode? Oi? Graças e paz, irmão. Irmão, eu acho assim que quando as pessoas praticam o pecado, são idólatras daquele tipo de pecado. Porque, como o senhor falou agora, eles buscam fora de Deus, e encontram aquilo que satisfaz a sua vida no pecado. Uhum. O pecado pode ser uma idolatria para aquelas pessoas, ou mesmo crente que pratica pecado, não é Deus. É o pecado que eles idolatram, vão por tudo aquilo. Acho eu que é assim, não sei se o senhor consegue me entender. Eu entendi, Mário. Agora pense o seguinte, como eu citei aquele exemplo, um casal que quer muito ter filhos, e isso é normal, é justo, né? Mas aí eles dizem assim: se a gente não tiver filhos, a gente não vai ser feliz, a gente depende de um filho para a nossa felicidade. É idolatria isso? Sim. Eu preciso de qualquer coisa, coisas que não são erradas em si. Um cônjuge, um filho pode ser um ídolo, um emprego pode ser um ídolo, um ministério, por exemplo, eu sou pastor, o meu ministério pode ser um ídolo? Pode. Então o que pode ser um ídolo? Ô, reverendo. A resposta aí, olha, qualquer coisa. Pode falar, André, por favor. Assim, um exemplo, lógico, assim, assim, a pessoa frequentar uma igreja pode se tornar um ídolo. Vou dar um exemplo assim, uma pessoa que não tem uma igreja assim igual a gente, assim, que tem grupo de jovem, tem assim, grupo de jovens, tipo uma igreja tal, e a pessoa vive, e a pessoa
mas ela, na igreja dela tem uma palavra bíblica, mas a pessoa ela se sente vazia porque não tem tipo uma igreja que tenha pessoas. Isso nesse caso é uma idolatria, né? Ela desejar ter amizades, ter contato com outras pessoas da mesma idade não é errado. O problema, mais uma vez, qual é, André? É quando não é a gente desejar algo, quando você coloca assim, eu dependo disso para ser feliz. Eu dependo de um grupo de amigos para ser feliz. Então não é errado você, jovem, querer ter amizade com outros jovens, sair. Não, nada disso é errado. Mas quando eu digo assim, eu dependo disso para ser feliz, aí esse é o problema. Esse é o problema. Porque quando você não tiver, ou porque você está num local bem distante, ou porque você está adoentado, ou porque você fala, então não sou feliz. Então nós não podemos buscar depender de nada, nem de ninguém fora do Senhor, para termos verdadeira felicidade e segurança. É esse o ponto. Quando você busca em qualquer coisa ou pessoa que não seja o Senhor, você está fazendo disso um falso Deus. Então qualquer coisa em nossas vidas pode servir de ídolos para nós, inclusive coisas que são boas, né? Quais são os ídolos mais comuns? Riqueza, prazer sexual, conforto, beleza, sucesso. Esses são os ídolos mais comuns. Mas não se enganem, esses não são os únicos ídolos. Talvez você diga assim, não, mas eu não sou apegado a bens materiais. Eu não sou escravo, eu não tenho nenhuma escravidão, nenhum vício sexual, ou relacionado ao conforto, à beleza, ou ao sucesso. Sou uma pessoa simples, me contento com pouco. Ok, mas e um time de futebol? Né, Zé Toninho? Eu lembro quando nós tínhamos... Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente tocou nesse assunto no estudo bíblico. Depois o seu Toninho veio comentar. Aliás, no estudo mesmo, né, falando, ficava muito nervoso, né, quando o Palmeiras perdia, né, seu Toninho? O senhor já se libertou disso. Tem que dar uma corrigida, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e se a gente bobear, né, eu, por exemplo, eu achei que eu já tinha me libertado disso. Aí essa semana estava lá, liguei lá a TV, estava lá o Corinthians jogando lá, e comecei a ficar nervoso, será que vai perder? Falei, quer saber de uma coisa? Deixa para lá isso aí. Aí depois que eu soube, né, conseguiu ganhar nos pênaltis, a trave ajudou bastante. Agora, são coisas que ele falou, opa, estou me apegando de novo a isso. Namorado, namorada, filho, filha, o cônjuge, uma mania, também são muitas vezes idolatrados. E quando você percebe, significa então que você não pode torcer para um time de futebol? Não, você pode torcer. É saudável. Tem um livro do pastor Emílio Garófalo, que o título é esse, Futebol é bom para você. Sabe o que não é bom para nós? Fazermos do futebol um ídolo. Casamento é bom, você não pode fazer do seu cônjuge um ídolo. Ter filhos é bom, você não pode fazer do filho ídolo. Então vejam, o problema não é a coisa em si, nessas coisas que nós estamos citando, mas é fazer dessas coisas a fonte do nosso prazer. Se o meu time ganha, é uma alegria, mas se perde, eu estou arrasado. Está se tornando algo controlador. Eu falto, se meu time for jogar, eu falto na igreja, eu deixo de adorar a Deus. Opa, você já descobriu quem de fato é o seu Deus. Eu me lembro uma pessoa que, eu não a via na igreja há algum tempo, e sempre que eu ia levar ceia, ela não ia numa congregação levar ceia, ela nunca estava. Eu perguntei para a pessoa responsável da congregação, e fulano de tal? Ele não vem à noite nos cultos. Aí eu fui perguntar para a pessoa, escuta, por que você não vem à noite? Não, porque domingo à noite é o dia que eu falo com a minha namorada. É um momento sagrado. Ela mora em outra cidade, mas toda noite você fala, toda noite. E no domingo, aí você não vem cultuar o Senhor, inclusive participar da ceia do Senhor? Não, eu entendo que minha conversa com ela já é um culto a Deus. Ele estava se enganando, achando que cultuava a Deus, e na verdade, via quem era o Deus mesmo da vida da pessoa, né? Então, note, a maioria das coisas que consideramos deuses para nós são, em si, coisas boas. Um namoro, um time de futebol não é pecaminoso em si, um emprego, dinheiro, saúde, não são coisas, filhos. O problema é quando nós colocamos neles,
fazemos deles a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação. Mais uma vez, citando Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, ele divide a idolatria em 3 categorias. Primeira categoria, ídolos pessoais. São aqueles que, os mais comuns, né? Envolvem satisfação pessoal, poder, realizações, os prazeres, são os ídolos mais comuns. Existem os ídolos culturais, são os ídolos típicos de uma sociedade, como prosperidade econômica, desenvolvimento tecnológico, dominação militar, os ídolos culturais. E existem os chamados ídolos intelectuais ou ideologias. São os ídolos ideológicos, como a confiança em um sistema econômico, como a confiança em um sistema político. Você diz, eu dependo disso para ser feliz. Se fulano de tal não ganhar, não vou ser feliz. Então, cuidado, pode ser um ídolo, pode ser um ídolo. Às vezes, o que as pessoas chamam também de questões de temperamento, questões psicológicas, também, na verdade, são questões de idolatria. É que gostam de dar outros nomes. Hoje em dia, muito do que é pecado não é chamado de pecado. Não, é o meu temperamento. Não, eu sou assim mesmo, é que eu sou descendente não sei do quê, e por aí vai. Por exemplo, perfeccionismo. Olha que curioso isso. A pessoa é perfeccionista, ela diz, não, isso é uma qualidade, querer tudo certinho. E se não sai do jeito que eu quero, aí o perfeccionismo não é uma qualidade de fazer tudo certinho. Fazer as coisas com excelência é correto, para a glória de Deus. Perfeccionismo é você colocar a sua expectativa em você mesmo nas suas ações. É a veneração da perfeição. Workaholic, né, essa expressão é do inglês, que diz respeito a uma pessoa que vive para o trabalho, faz do trabalho, né, a sua vida. Um workaholic é, na verdade, a veneração do ativismo. É a pessoa colocando o seu coração nas suas atividades profissionais, no seu trabalho. A timidez, né, eu cresci e fui um adolescente muito tímido, e ainda luto contra isso, mas eu me lembro que dizia assim, não, é só uma questão de temperamento. Quando, na verdade, sabe o que era? Eu me amando tanto que não queria me expor. O que vão dizer de mim? É melhor não me expor, é melhor não falar nada. Porque e se não gostarem de mim? Eu me lembro, depois de alguns anos, finalmente tendo amizade com algumas pessoas da igreja, já talvez no final da adolescência, juventude, e uma amiga disse assim, puxa vida, e todos esses anos, e nós achávamos que você não queria ter amizade com a gente. Eu disse, você não tem ideia o quanto eu queria ter amizade com vocês, mas eu não queria me expor. Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado. E não é uma questão, então, de temperamento, é uma questão de um amor muito grande por mim mesmo, entendem? Eu não vou pregar o evangelho, eu sou tímido. Você não vai pregar o evangelho? Porque vai que as pessoas não gostem, que me maltrate, eu seja rejeitado. Então você está se preocupando mais com a sua imagem, com você, do que com a pessoa que está caminhando para o inferno. Na verdade é isso. É uma preocupação maior que você tem com você mesmo, a ponto de você não se expor para pregar a palavra, porque você não quer se expor, porque você se ama tanto que você está preocupado com a sua imagem. E aí vem a pergunta, como saber se eu tenho um ídolo? Como saber se eu tenho um ídolo? Nós vamos, queridos, na semana que nosso horário já está encerrando, nós vamos na semana que vem, se Deus nos permitir, semana que vem é feriado, não é? Quinta-feira que vem é 7 de setembro? Ok. Para aqueles que estiverem aqui, aliás, a oportunidade para aqueles que geralmente não podem vir por motivo de trabalho, se você não estiver viajando, venha. Nós vamos procurar responder esta pergunta à luz de Deuteronômio 6, versos 4 a 6. Como identificar os ídolos do nosso coração? Vamos deixar para a semana que vem. Vamos deixar para o 7 de setembro para falarmos sobre isso. Tá bom, queridos? Até aqui, então, ao falarmos sobre a nossa ética, né, teísta, nós precisamos saber que existe um Deus, o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que nos criou. E Ele não somente nos criou, Ele não é como dizem os deístas, um ser que criou, ou o Deus de Aristóteles, né? Um Deus que criou e se afastou. Não, Ele é um Deus que controla todas as coisas e que nos criou não para nós mesmos, nos criou para Ele.
para a glória dele. A ética ateísta entende que existe um Deus que nos criou para ele, que nós devemos viver para ele. E que o nosso propósito de vida é esse, servir somente a ele. Não é servir a ele e mais outros, servir somente a ele. Foi isso que nós aprendemos hoje. E sempre que nós não servimos ao Senhor, ou não servimos somente ao Senhor, nós estamos praticando o pecado da idolatria. Um pecado que não começa fora, começa dentro. Daí nós temos que procurar identificar os ídolos que estão no nosso próprio coração. Como fazer isso? Semana que vem a gente continua falando sobre isso. Vamos clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor que, primeiro eu creio que, diante de tudo que nós ouvimos aqui, irmãos, a primeira coisa é dizer: Senhor, perdoa-me pelas vezes que não servi somente ao Senhor. Em outras palavras, perdoa-me pelo pecado da idolatria. Perdoa-me, ó Deus, quando deixei de buscar no Senhor ou somente no Senhor a alegria e a segurança. E mais, Senhor, ajuda-me a servir somente ao Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração. Quero convidar nosso irmão presbítero Calói, seu Luiz Lerosa, nosso querido Calói. O microfone está aí? Você leva para ele, por favor. Para orar por nós agora, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor. Antes até da oração, seu Calói, nossa irmã Emanuele coloca aqui, né, no chat: pastor, para nós cristãos, a gente nunca vai dizer tenho um bom emprego ou não preciso de Deus. Porém, mesmo sem dizer, às vezes, a gente acaba vivendo dessa maneira. O problema é esse. Você não chega a declarar, a Deus não é suficiente. Mas, quando nós colocamos toda a nossa expectativa em alguma coisa, seja no emprego que for, é isso que nós estamos dizendo. Sem declarar verbalmente, mas é isso que nós estamos dizendo, né? Então, precisamos tomar cuidado com essa enganação. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Uma das mais preciosas orações que eu vejo na Bíblia é quando Davi, lá no Salmo 51:10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele entendeu, como Jeremias escreveu lá em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. Que Deus, então, trabalhe o nosso coração, tire de lá todos os ídolos e nos faça servir somente a Ele. Uma outra oração preciosa de Davi está lá no Salmo 86, se não me engano é versículo 11, onde ele diz assim: inclina o meu coração para temer somente o seu nome. O que nós precisamos, irmãos, não é temer a Deus e mais alguma coisa, é temer somente o Senhor, é amar somente ao Senhor, ou amar ao Senhor sobre todas as coisas.